Bem, esse aqui é o primeiro teste. Eu não sei se tende a realmente ser bom ou alguma coisa do tipo, mas enfim. Eu queria usar esse teste mais como um desabafo e falar exatamente o que eu sinto, né? Meio que ultimamente eu não me sinto muito bem, tentando achar um rumo ou fazer alguma coisa que realmente dê certo. E eu me sinto meio que perdido. Eu tô para cursar psicologia. Eu tô desempregado há uns 2 meses e procurando alguma coisa pra fazer. Mesmo que eu me sinta um tremendo inútil, né? Aqui coçando o meu saco enquanto eu não sei exatamente o que fazer. Eu tento passar o tempo jogando, assistindo alguma coisa, conversando aí né, em rede social, mas enfim. Eu planejo, né? Planejo fazer alguma coisa, um projeto, um livro, ou alguma coisa do tipo, mas sei lá, né? Às vezes é aquele desconforto de você tá tentando fazer alguma coisa, tipo um projeto, alguma coisa, mas saber o que você quer fazer de verdade, sabe? Me questionam às vezes sobre o que eu quero realmente fazer e tipo, eu não sei. Eu não sei o que eu quero fazer. Eu comecei na guitarra e simplesmente parei. Comecei na natação também, sim, natação não deu certo. Foi entre muitas coisas e meio que eu percebi, conversando comigo mesmo, nos sonhos, no papel, que eu tenho uma certa dificuldade de expressar exatamente o que eu sinto, da forma que eu sinto, e, e transparecer isso para as pessoas, entende? Eu não sei se é difícil ou parece que eu falo um idioma diferente, mas eu sinto que eu não sou entendido. E não é aquele papo adolescente que o mundo não te entende, que enfim, que meus pais é autoritário, alguma coisa do tipo. É um tipo de incompreensão que nem eu entendo de mim mesmo. É as coisas que você observa do passado, que você observa agora, que você pensa, porra, realmente aconteceu isso? Eu realmente fiz isso? O que é isso, cara? Sabe? E meio que deixou uma certa mágoa em você, porque você tá tentando ser uma pessoa melhor, só que você sente que não tá conseguindo. Você sente às vezes que, sei lá, que quando você vai, tenta, levanta, faz, meio que simplesmente acaba, sabe? Toda, toda aquela mágica que tem no início vai acabando no fim. Vai evaporando aos poucos. Isso até chegar no momento onde você nem sequer sabe onde você vai chegar. Não mesmo. E eu penso nisso justo quando eu me vejo lá atrás. Tipo, quando realmente as coisas começaram pra mim. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, quando eu fazia terapia. Meio que foi o primeiro momento lúdico que eu tive da vida. Onde eu comecei a fazer as coisas, eu entender um mínimo do que é viver ou do que realmente é sentir uma parte da vida. Eu fazia ecoterapia numa instituição que era para pessoas que tinham alguma deficiência ou alguma condição. E eu fazia justamente porque eu tinha autismo. No caso, eu tenho autismo. E foi lá que eu acabei encontrando uma certa paixão que eu tenho por animais. Eu gosto bastante de cuidar desses seres. Justamente porque eu não preciso me justificar sempre pra eles. E também a minha simples presença ao lado deles já é o bastante. E então foi ali que eu conheci um cavalo que era chamado de Pampa. Eu me conectei bastante com o Pampa. O Pampa era um cavalo foda pra mim. E daí depois foi Estrelita, que era uma égua. Eu que gostei bastante
de frequentar aquele lugar e fazer muitas atividades legais. Eu já participei de uma festa onde eu me fantasiei de Capitão América também. E foi tipo como se fosse uma festa fantasia das crianças lá. E o que me pegou de surpresa foi quando eu completei 13 anos que eu descobri que eles fizeram um monumento pra mim. E isso me deixou de um jeito meio surpreso, que eu não imaginava que poderiam fazer algo assim por mim, sabe? E pensando que toda vez que eu tentasse fazer alguma coisa, ninguém estaria nem aí pra mim. E é isso. Meio que fizeram lá e tudo mais. E também eu descobri depois de um tempo, depois da ecoterapia, eu fui fazer antes da palestra. Eu tava na sala de aula, escrevendo algumas coisas, e a atividade era sobre alguma coisa a ver sobre folclore, não lembro, folclore. E eu escrevi sobre o dia da conscientização do autismo, que eu achava importante a gente poder falar sobre isso, alguma coisa. E daí eu escrevi. Eu escrevi exatamente o que eu acreditava ser importante para aquilo. E meu professor, que foi uma pessoa incrível na minha vida, sabe? Sabe aquela pessoa que você realmente te enxerga, vê um potencial em você, e você a todo momento pensa, porra, como é que ninguém nunca, sei lá, conversou comigo dessa forma, ou me interagiu dessa forma comigo, sabe? Tipo, ele não agiu como se eu fosse um bicho esquisito, ele não agiu como se eu fosse um coitado, ou uma experiência. Ele pegou e foi lá comigo. Simplesmente falou, então a gente vai utilizar essa biblioteca para você estudar melhor sobre o assunto. Você vai treinar a sua dicção. Também você vai aprender repertório para quando você se comunicar, você souber o que você tá falando lá na frente pro pessoal. E foi daí que começou realmente. Eu comecei a treinar comecei a treinar o meu diálogo, comecei também a pesquisar melhor sobre o assunto que eu ia mostrar lá. E eu me apresentei. Tanto que no dia da palestra o pessoal gostou bastante. Eu nem imaginava que o pessoal ia gostar bastante. E eu acredito que eu tenha sido a primeira pessoa com autismo que foi lá na plateia e falou que que eu queria falar. E o pessoal me aplaudiu de pé, né? Honestamente a palestra nem era sobre mim, mas meio que se tornou. Daí deu uma maior repercussão na época, apareci no jornal, apareci numa entrevista, um monte de coisa. Daí depois disso, mais nada, sabe? Eu fiz uma palestra aqui, fiz uma outra ali, só que depois disso, mais nada, sabe? Deu um certo breu escuro. Eu só cresci, errei pra caralho, e depois disso, peguei e tô aqui, sabe? Eu pensando que pelo menos eu podia, sei lá, ter uma coisa grande na minha vida que eu pudesse fazer e seguir aquele percurso meio que parou nisso. Tentando procurar esse novo ou velho sentimento, eu comecei a fazer canal. Tentei criar um canal de jogos com um amigo meu. Só que esse amigo meu meio que ele me apunhalou pelas costas e a gente não terminou de fazer. Esse canal ainda existe. A gente tem uns vídeos lá. Também uns de Minecraft e Among Us. Só que tá lá, perdido no tempo. Também tem um canal muito antigo onde que eu gravava insetos. Não me pergunta por quê, mas eu gostava de ficar gravando inseto. E daí eu ficava postando só por postar esse canal. E o último que eu tive foi um chamado Tons de Azul, que eu tentava continuar os projetos que eu fazia antigamente e tentei, tipo, reviver eles.
reviver eles. E nisso meio que não deu muito certo. A última vez que eu fiz um vídeo nele, eu acho que foi 3 a 4 anos atrás. Então foi daí que comecei a nesse momento, pensar um pouco mais no que eu quero fazer. E durante tanta conversa, discussão, briga também, né? Meio que eu cheguei até esse momento aqui pra conversar comigo mesmo e pra tentar entender exatamente o que eu quero pra treinar, entende? Porque eu quero voltar a escrever, a talvez tocar, desenhar e explicar exatamente, exatamente isso que eu tenho. Não é uma coisa fácil, sabe? É uma coisa que não sei explicar o certo. E me deixa muito triste eu ver que a comunidade que eu ajudei a criar, principalmente nessa cidade e talvez até no próprio estado, que as pessoas elas distorceram muito realmente o que é o conceito de você ter autismo. Autismo não é você ser um anjinho, não é você ser um Einstein da vida que você entende tudo e todos e você supera, sei lá, as barreiras da dificuldade. Nossa, que maravilha, me dá uma medalha. Não é assim. Não funciona desse jeito. Às vezes é uma coisa que assusta, entende? Assusta pra caralho. Te assusta. Às vezes você agir de uma certa forma que você não sabia que era errado e a pessoa simplesmente pegar, te xingar ou te bater ou ficar de tiração de sarro pra você. Ou quando você simplesmente quer viver na sua, viver em paz e vem alguém alguma coisa e te acha que você deve alguma satisfação pra ela. Meio que isso é uma coisa que me cansa. Foi uma coisa que me cansou muito nos últimos trabalhos. Que é você querer dar uma satisfação. A pessoa querer uma satisfação. Não existe problema nenhum quando é você lidando com uma hierarquia, com um chefe, alguma coisa, mas é chato quando você só quer ficar na sua e tem alguém que quer te encher a porra do saco porque não consegue viver em paz, entende? Eu acho que isso é pra todo mundo, de fato, mas enfim, eu digo mais na minha perspectiva. Bem, e só pra terminar esse desabafo, eu tô pensando em voltar a escrever, né? Vou voltar. Não sei se eu vou voltar realmente, mas vou tentar pelo menos. Da mesma forma que eu vou tentar fazer psicologia. Não é uma certeza, mas nada nessa vida se torna uma certeza se você não tentar. E é isso. Eu já fiz diversas vezes esse desabafo, mas provavelmente essa é a primeira vez que eu tô realmente me esforçando pra querer entender as coisas. Eu querer entender realmente o que eu sou. Então, se eu pelo menos voltar a escutar esse áudio ou voltar em algum momento pra conversar comigo mesmo, eu espero que eu pelo menos entenda esse sentimento. E mesmo que eu não entenda, que eu pelo menos me esforce bastante pra querer algum dia entender. E é isso, né?